Um evento na capital paulista vai debater a agenda de reformas previstas para este ano. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente, a repórter Nicole Fusco. É com você, Nicole. É isso mesmo, Kalina, Thiago, olha só, o painel que vai ter aí a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está prevista para começar daqui a pouco, por volta das 9 horas da manhã, e eles vão discutir então a agenda de reformas econômica e política que está prevista para este ano, entre elas as reformas tributária e também a administrativa. Além deles, são esperados aqui para este evento o senador Márcio Bittar, que é relator do pacto no Senado, e também a secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Também terá aqui a participação de Paulo Webel, que é secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, assim como os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Kalina. Bom, a Nicole continua acompanhando. Eu já pergunto para o Josias de Souza. Precisa ter ordem, Josias, para se discutir as reformas, ou é possível tramitar tudo ao mesmo tempo? É preciso ter, em primeiro lugar, Thiago, uma certa dose de realismo. O governo tem vendido uma ficção, a ficção de que vai conseguir aprovar no ano de 2020 várias reformas no Congresso. Já há reformas na pauta, já encaminhadas pelo governo. Há uma reforma que o Bolsonaro adiou irresponsavelmente, que é a reforma administrativa, muito necessária, mas que o governo, sob a alegação de que queria evitar tumultos no Brasil, como os que estavam ocorrendo no Chile, como se o Brasil corresse o mesmo tipo de risco, Bolsonaro disse que era melhor adiar a reforma administrativa. Fez isso por um instinto corporativo. O presidente é corporativista, e não por causa do Chile. Mas agora o Paulo Guedes diz que essa reforma finalmente irá ao Congresso agora em fevereiro. Mas irá em fatias, não será uma reforma completa. Então é preciso ter uma dose de realismo. A partir de maio, junho, o Congresso vira uma chave, passa a raciocinar em termos estritamente eleitorais. Então você tem apenas os primeiros meses do ano para aprovar alguma coisa no Congresso. E se for aprovado algo, é provável que o Congresso se restrinja à reforma tributária, o que não será pouca coisa, mas é preciso se isso será assegurado. Fora disso, vai aprovar outro tipo de reforma e tal, há muito de ilusão nisso. Então é preciso que as pessoas observem esse debate com uma dose de realismo que o governo não está tendo. Então vende o mundo, depois não entrega nada, e aí a decepção é grande. Então é preciso baixar essa bola e raciocinar com racionalidade. Eu acho que acho que me incomoda um pouco quando eu vejo o governo federal, especialmente a pasta da economia, dizer que tem um conjunto de PECs e vai enviá-las todas para o Congresso, A grande questão é que elas, e aí entra na questão mesmo que o José já destacou, existe um tempo, o Congresso tem o seu próprio tempo, que é bom que seja assim. Veja como o Congresso melhorou em muito a proposta da reforma da Previdência que veio do Ministério da Economia. Não custa recordar, e sempre é bom lembrar, que o Brasil esquece tudo, a capitalização, que era a base da nova Previdência. Se vocês lembram desse conto da carochinha, que era o seguinte: a velha Previdência era a repartição, a nova Previdência, a base era a capitalização. A capitalização era apresentada como uma coisa fantástica, maravilhosa, e o exemplo dado era o Chile, que tudo ia bem no Chile. Bem, faltou combinar com a população chilena, e com 1.200.000 chilenos que foram à Praça Itália, na maior, foram várias, manifestação, e que foi obrigado até o Chile vai ter um plebiscito agora para instalar, vai reformar a Constituição, instalar ou uma Constituinte exclusiva ou uma Constituinte eleita, mas agregando os membros do parlamento chileno. Portanto, o que estavam vendendo era uma farsa, era uma falácia, para ficar mais ameno, era uma falácia. E o Congresso, responsavelmente, melhorou, tirou essa capitalização e agora ninguém mais fala. Então, falaram que ia ruir a Previdência, o Brasil ia acabar. Não tem capitalização e o Brasil continua. Então, veja, e tinha muitos privilégios. Eu gosto quando um dos privilégios que queriam acabar era com o abono do PIS. É privilégio. Quem recebe o abono do PIS?
É o andar intermediário, o andar de cima? Não, que recebe o PIS é o andar de baixo, mas bem lá embaixo. O que é o PIS? A maior parte das pessoas falava em PIS, nem sabia que era o PIS, que é o Programa de Integração Social criado a 7 de setembro de 70 pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici, e que partia de um pressuposto, porque o regime militar foi reformista, né, oposto da questão atual. A presença militar é radicalmente distinta, né? É um autoritário reformista, é um outro caminho autoritário, mas reformista. E o INCRA que nós noticiamos aqui é a criação do regime militar, né? E por aí vai. Então a questão que se coloca é que muitas vezes vende-se uma ideia, é o seguinte: você manda tudo para o Congresso. O Congresso tem seu tempo, não vai poder aprovar tudo e nem analisar. Aí vão colocar a culpa do fracasso, pode ser que ocorra, ou das dificuldades econômicas, a quem? Não a quem gere a economia, mas ao Congresso. É essa a estratégia. Você demoniza o outro lado da Praça dos Três Poderes. Então é interessante ver o seguinte: o Josias lembrou uma coisa que está ali, está presente. Até junho, depois tem o recesso. Funciona o Congresso. Depois tem eleições municipais em outubro. Então a questão que está sendo colocada, se a reforma tributária, e nós já falamos várias vezes, conseguir facilitar o pagamento dos impostos, racionalizar a forma de pagamento, né, já está muito bom. Né? Mexer na questão dos impostos é complicado, não vai conseguir se fazer nunca. Inclusive que tem questões complexas como, entre outros, a Zona Franca de Manaus, que vai entrar também nessa discussão. Então a questão que se coloca, quando falam, a gente fica tem da notícia, vamos reformar o Pacto Federativo. Alto lá, como é que um Congresso que se intitula Constituinte, ad eterno, pode reformar o Pacto Federativo quando a federação é cláusula pétrea? Isso passaria necessariamente por uma Assembleia Constituinte. Ou seja, a questão que se coloca é que fala um monte de coisa e não tem competência para gerir a coisa pública. Aparece o Pelé e é o Geraldão, né? Lá o centroavante do Corinthians do final dos anos 70. Então a grande questão que se coloca é, aprovando só a questão da reforma tributária, já vai. A discussão da estrutura de Estado, eu lembrei aqui, o governo Collor, em março de 1990, tinha um secretário designado para isso, João Santana. Hoje ninguém lembra do João Santana. Não é o marqueteiro, outro João Santana, que tinha sido até assessor do Dilson Funaro. Bem, e não se sabia à época sequer o total do número de funcionários do Estado, não se sabia. Falavam 600 e pouco, é legal, 600 e pouco, 1000, né? Então é uma questão complexa que exige uma boa discussão da estrutura de Estado e não vai ser feita de afogadilho. Então é necessário levar a sério a questão, não vender coisas que não vão ocorrer, né? E aí depois vão colocar culpa no Congresso. Insisto e concluo, o Congresso melhorou em muito a reforma da Previdência que foi enviada pelo Ministério da Economia. Tem uma coisa que o professor Vila lembra muito bem, o Congresso tem a sua dinâmica. O governo, quando assumiu, o ministro Paulo Guedes, numa das reuniões que teve lá no Congresso, disse que era preciso dar uma prensa no Congresso, como se nós estivéssemos vivendo numa semidemocracia. Então, o Congresso às vezes melhora, como foi o caso da reforma da Previdência, e às vezes piora algumas propostas que chegam do Executivo. Mas assim é a democracia. No governo manda o presidente da República, no Congresso manda quem tem maioria. E, por vezes, um ministro de Estado é obrigado a negociar com parlamentares, e parlamentares até, às vezes, muito desqualificados, muitos deles até com problemas legais, mas está lá, foi eleito, e é preciso lidar com isso de forma a conviver disciplinadamente com o Congresso Nacional. Esse governo não tem esse hábito, precisa desenvolver esse hábito. E ficar vendendo a ilusão de que o governo decide e que o Congresso vai engolir tudo, não é assim que a banda toca. Então, é preciso baixar a bola e ver o que efetivamente vai ser aprovado. Se for aprovada a reforma tributária nesse primeiro semestre em que haverá atividade no Congresso, já será uma grande coisa. Então não adianta vender ilusão, é preciso ver o que de fato vai acontecer.